Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e antes de começar o vídeo do dia eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e ajudem a moça aqui a continuar trazendo conteúdo para vocês. E hoje eu vou falar com spoiler sobre Falcão e o Soldado Invernal, portanto, se vocês ainda não assistiram, corram lá no Disney Plus, assistam tudinho e depois voltem aqui. Para usar uma palavra que meu pai gosta muito, a série tem um início bem vertiginoso, cheio de ação, muito Marvel mesmo, mas que logo em seguida dá uma pausa, dá uma acalmada e se foca mais no íntimo, se preocupando mais com os problemas pessoais e com as lutas que cada um trava. O Sam ainda não se vê como Capitão América, não vê o escudo como pertencente a ele e se questiona sobre a escolha do Steve. Não bastasse isso, após 5 anos sumido devido ao blip, ele volta para sua família que está cheia de dívidas. Já o Bucky ainda lida com estresse pós-traumático, dessa vez na terapia, e tenta se redimir das ações que tinha quando era o Soldado Invernal. E por mais que essas escolhas possam parecer absurdas num primeiro momento, uma vez que um vingador com problemas financeiros, um ex-soldado assassino na terapia, essas atitudes elas humanizam os personagens e nos aproximam ainda mais deles. Em contrapartida com a rejeição do Sam, o mundo precisa de um novo símbolo, e é aí que surge o John Walker como um novo Capitão América. Wyatt Russell, desde a sua primeira aparição, surge com uma atuação delicada e já soa quebrado desde um primeiro momento. Desesperado para fazer a coisa certa e ser aceito, o John Walker tem a necessidade de se apresentar o tempo inteiro como Capitão América, o que faz um eco interessante com o Steve Rogers, que, apesar de vestir o manto de capitão, não tinha essa necessidade de autoafirmação o tempo inteiro. A partir daí, eles precisam lidar com novos problemas, uma vez que, com o retorno de todas as pessoas que estavam desaparecidas, gera um conflito político e territorial, forçando a aparição de um grupo que tenta fazer a coisa certa da forma errada, e eu não poderia me importar menos com a Morgenthau com seus asseclas, provando que a Marvel tem sérios problemas com seus vilões e com seus antagonistas, onde a maioria deles soa desinteressante. E eu digo a maioria soa desinteressante porque numa jogada de mestre eles trazem o Zemo de volta, que depois do Thanos e do Loki é definitivamente o vilão mais interessante que a Marvel tem, além de ser o mais humano deles. Não só isso, ele rouba a cena e o Daniel Bru tem a chance de atuar de uma forma mais leve, mais solta, mais divertida e ainda traz uma dancinha que vai entrar para os anais da história como meme instantâneo. E por falar em retorno, a Sharon Carter também está de volta e para ir direto ao assunto, a revelação do episódio final não soa tão revelação assim, uma vez que, com tantos recursos como traficante de arte, acesso a satélites sem a ajuda do governo da SHIELD, ela só poderia ser o mercador do poder. Fato é, não dá para assistir Falcão e o Soldado Invernal e nem as coisas que virão depois sem ter assistido tudo que veio antes, não só pelas consequências do mundo pós-blip, mas também pelas autorreferências que eles fazem o tempo inteiro. Como, por exemplo, o óbvio espaço à esquerda do Sam quando ele está treinando, além do cartaz do Steve que está do lado esquerdo dele, as menções aos outros Vingadores, retornos de personagens de outros filmes, referências visuais que só para quem está prestando atenção fazem sentido, como por exemplo a tentativa de tirar o escudo do John Walker, que me pareceu muito a tentativa de tirar a manopla do Thanos, a consistência do Zemo ao ódio aos super soldados e também a lembrança de que esse mesmo Zemo é um ex-agente, logo ele tem habilidades de combate, a super força do Bucky que fica mais evidente aqui, os irmãos Russo não conseguiram deixar isso muito claro nos outros filmes, afinal ele é um super soldado. O ponto alto dessas referências é a rima visual que envolve o John Walker e o escudo. A Marvel, sabendo muito bem o que faz, usa basicamente os mesmos ângulos do Guerra Civil, só que com desfecho diferente, e é um choque constatar não só que a gente nunca viu o Capitão América assassinar alguém a sangue frio, como também nunca tínhamos visto o escudo cheio de sangue, e esse momento reforça uma das melhores cenas da série, que traz o Zemo exaltando o Steve Rogers, mostrando que quando um personagem, quando um homem é bom, até o vilão reconhece. Porém, há uns pequenos elementos e uns pequenos momentos que incomodam um pouco. Eu amo as Dora Milaje, eu
amo essas personagens femininas tão fortes, tão potentes, tão altamente treinadas. Ó, elas nem eram super soldados, mas eu acho que isso um pouco forçado, a questão da não jurisdição. Elas surgem partindo pra porrada, bravonas mesmo. Eu só... Nossa, dá pra sentar um pouco, conversar, negociar. Eu sei que vocês têm seus motivos pra pegar o Zemo, afinal ele matou o rei de vocês. Mas as outras pessoas envolvidas, vocês não podiam conversar com elas? Seriam um pouco mais diplomáticas? E não seria o Bucky que deveria vários favores pra Wakanda e não o contrário? Fico pensando, tá, eles te acolheram, eles te esconderam, eles limparam o seu sistema, eles te deram um braço novo, você ajudou a salvar o mundo, mas que o Wakanda tá devendo pra você? E sim, eu sei que o Steve era o amor da vida do Bucky, que ele só tinha ele, era só o que ele conhecia, mas a raivinha que ele sente do John Walker logo no início soa um pouco gratuita, já vem com animosidade para um personagem que mal surgiu. E a personagem surpresa vivida pela Julia Louis-Dreyfus, que eu amo desde Seinfeld, surge quase como que gratuita. Eu sei que é uma personagem que não é tão importante, uma vez que o foco da série é o Falcão e o Soldado Invernal, ainda assim surge como um fanservice para as pessoas que conhecem muito bem, além de fazer a gente querer cavar a internet ou não para saber quem ela é. Mas uma das maiores falhas definitivamente é a andança. Eu nunca vi personagens andarem tanto numa série ou em filme. Os editores de Falcão e Soldado Invernal não conhecem ou nunca ouviram falar da palavra elipse. Mostra onde o personagem estava e onde que ele tá agora. Eu não preciso saber o tanto que ele andou. Ah, eu sei que não tem mais Shield, não tem mais o Nick Fury nesse momento para ter um Triskelion, ou um jato, ou qualquer tipo de transporte que eles possam alugar. Mas eu também não tenho a necessidade de ver eles andando. Cara, senta na calçada, senta num bar, vai debater dentro de casa quais são os problemas. Pelo amor de Deus, tinha uma hora que eu queria gritar, senta ou corta essa cena, que desespero! Mas, apesar de todas essas falhas, a força da série tá no que eu julgo serem seus 3 temas principais e que são super atuais. O político, com suas discussões sobre a repatriação, com seus campos do que a gente pode dizer de refugiados que não tem para onde ir e que mostra que mesmo com o mundo de cabeça para baixo, mesmo com uma situação absurda, os donos do mundo continuam os mesmos e eles lutam mais pelos seus interesses do que pelos interesses daqueles necessitados. O da saúde mental, afinal, as pessoas que ficaram precisam lidar com as pessoas que sumiram e vice-versa, e elas têm que reaprender a viver num mundo onde elas não têm mais suas casas, o mundo está diferente socialmente, economicamente, politicamente. Traz um ex-soldado assassino que precisa lidar não só com o estresse pós-traumático, mas também com as consequências dos atos que tomou quando era o Soldado Invernal, mesmo que estivesse sob lavagem cerebral. Traz uma menina desamparada que cria um grupo radical na tentativa de melhorar o mundo, mesmo que seja com as ações erradas, mas principalmente mostra como o governo americano trata os soldados que voltam da guerra. John Walker é um personagem que já nasce trágico, em alguns momentos ele parece um animal enjaulado e seus traumas só são ressaltados após ele tomar o soro, o que mostra que o governo não está nem aí para os soldados que voltam traumatizados e deveriam estar em terapia e não de novo no front. E aí o governo cria e alimenta um monstro e depois o condena. E eu fico feliz que o personagem não foi vilanizado, mostrando a complexidade da sua construção e ainda dá espaço e continuidade para ele. E o tema mais forte, e eu fico feliz da Marvel não ter ficado em cima do muro com relação a isso, é a discussão sobre racismo. Num momento chave, existe a abordagem policial que infelizmente soa corriqueira de um homem negro e um homem branco e a diferença que um e o outro recebem. Mas, mais importante, nos apresenta o Isaiah Bradley, homem negro que recebeu o super soro, mas em nenhum momento foi tratado como super soldado como Steve Rogers e o John Walker. Ele não recebeu respeito, ele foi tratado como cobaia, ele teve a sua história apagada, ele foi privado do amor, ele foi privado da família, ele foi privado de si mesmo. E esse discurso em nenhum momento é podado ou é feito nas entrelinhas. Ele é falado de forma clara e aberta numa das cenas mais tocantes e num discurso poderoso onde o Isaiah diz para o Sam que em nenhum momento
a América permitiria um símbolo tão forte e tão potente como o Capitão América sendo representado por um homem negro. E eu fico feliz que seu personagem, depois de tanto sofrimento, teve um desfecho tão potente e que tenta devolver, mesmo que de forma tardia, a sua dignidade. E é por isso que é tão importante ter o Sam, o Falcão, o Anthony Mackie como protagonista da série, que não se chama Falcão e o Soldado Invernal à toa. Sim, a química do Anthony Mackie e do Sebastian Stan é amplificada, eles obviamente se dão muito bem, o personagem do Bucky é importante e o Sebastian Stan consegue entregar delicadeza e mudar da sensibilidade para raiva em questão de segundos, mas ele obviamente é um coadjuvante. Ao trazer o Falcão como protagonista, a gente pode ver o melhor do Anthony Mackie, que prova que com uma direção bem feita, ele consegue entregar sensibilidade, vulnerabilidade e força ao mesmo tempo, facetas da sua atuação que a gente não tinha tido chance de ver antes. Por quê? Porque homens negros, principalmente, não têm oportunidade desse protagonismo. E ainda mostra o porquê o Sam é a escolha perfeita para ser o próximo capitão e que o Steve não fez a sua escolha de forma errada. E num momento de sensibilidade, traz o Bucky se desculpando, pois quando eles decidiram que o Sam seria o próximo Capitão América, eles não tinham noção do que é ser um homem negro vestindo esse manto sagrado. O Sam é gentil, ele é amoroso, ele é inteligente e não só isso, ele tem experiência com soldados traumatizados, o que serve muito bem para alguém que precisa servir como símbolo e conduzir as pessoas para um caminho melhor. Ele conversa, ele tenta conversar antes de partir para a porrada, ele faz isso com a Morgenthau e com o John Walker, e mais importante, quando ele surge vestido de capitão, mesmo com aquela roupa ridícula, o que não é uma crítica, afinal, a Marvel é a Marvel e ainda é baseado em histórias em quadrinhos, eles trazem a referência pra gente lembrar o que a gente tá assistindo, em nenhum momento sou estranho. Quando ele diz eu sou o Capitão América e ele surge com aquele uniforme, com escudo, a gente acredita. Diferente do John Walker, que assim que aparece a gente vai falar, não, isso não tá funcionando, o Sam Wilson veste muito bem, não só pela sua imponência física, mas também porque ele é um ser humano genuinamente bom. E sim, o discurso final dele, que faz uma rima interessante com os discursos motivacionais do Steve, é uma esfregada na nossa cara que não vem de nenhuma forma sutil. Mas a gente tem que parar de esperar sutileza, principalmente quando as discussões são tão importantes quanto essa. A gente está falando de uma sociedade que exclui os homens negros, principalmente, que os joga para escanteio, que os trata como escória, que não trata com um mínimo de dignidade. Às vezes a gente precisa, diferente do Sam que tenta conversar, de 2 pés no peito para ver se dá uma acordada e se com uma esfregada dessa a gente perceba que o mundo precisa ser melhor e que as pessoas que estão nele precisam ser melhores. E que nem sempre a sutileza resolve. Às vezes precisa de uma porrada bem dada para mexer no nosso ego, para mexer naquilo que incomoda, para a gente perceber que não dá para continuar assim. Falcão e o Soldado Invernal é sobre redenção, é sobre família, é sobre renascimentos literais e figurados que constroem um caminho sólido para a próxima fase da Marvel e que, infelizmente, ainda traz uma discussão tão importante como o racismo e que mostra que a arte imita a vida, onde é preciso bater na tecla de que o homem negro é sim humano, de que ele pode e deve ser herói, de que ele pode e deve ser inspiração, e eu só consigo pensar principalmente nos meninos que precisam de bons exemplos e esperança, mesmo que essas sejam forjadas em cima de personagens saídos direto de histórias em quadrinhos. E eu fico feliz que a Marvel já confirmou um próximo filme do Capitão América, uma vez que uma série não seria o suficiente para mostrar a importância de um homem negro representando um papel tão grandioso e um símbolo tão marcante quanto é o Capitão América. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o filhinho, com os Skrulls, com os Chris, nesses e em outros universos e faça uma Carolina Duarte muito feliz. Um beijo e até a próxima!